Sempre que se aborda alguma temática específica bíblica, naturalmente as opiniões se multiplicam. As pessoas, inclusive entre os mais ortodoxos de religiões tradicionais, entre eles há por certo muita controvérsia sobre determinados temas. Porém, um tema que é intrigante, realmente intrigante, é a questão de que está ordenado aos homens morrerem uma vez e depois disto vem juízo, conforme consta em Hebreus 9, capítulo 27, versículo. A questão é muito interessante, porque a chave para tal entendimento principia exatamente no Apocalipse, capítulo 20, versículo 1, logo de entrada. Vemos a seguinte expressão: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E assim prossegue a sequência do Apocalipse. A análise espírita é, por certo, uma análise desapaixonada. Desapaixonada no sentido de que não se prende à defesa cega de um ponto de vista, não batalha por fazer brilhar seu ponto de vista a despeito da razão, a despeito da coerência. A visão espírita procura analisar com tranquilidade, com tempo, de maneira dedicada, de maneira aprofundada, sem aquele ranço de paternalismo em relação às suas próprias convicções, que são convicções baseadas na razão, não baseadas no medo, no dogma e no sectarismo. Mas por que li agora a sequência do Apocalipse? Exatamente porque, quando vemos em Apocalipse 21, capítulo 20, versículo 1, vimos do céu descer um anjo com a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão, e amarrou o dragão e depois encerrou no abismo e pôs um selo sobre ele. Ora bem, qual é o indicativo que nós temos principal nesta passagem, que aparentemente nada tem a ver com o tema que abordo? Simplesmente que trata-se, por óbvio, de uma linguagem absolutamente figurada. É uma linguagem absolutamente simbólica. Simbólica, como grande parte dos textos bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Por quê? Porque imaginarmos um anjo com uma chave e uma cadeia, como poderemos imaginar que em plano onde a materialidade não é a nossa, como podemos imaginar que existe chave, cadeia, selo sobre o abismo fechado e trancafiado? Que tipo de fechadura é essa? Existe algum segredo? Tem algum chaveiro que está sendo remunerado para poder cuidar dessa chave? Não faz sentido se interpretado ao pé da letra. É por isso que esta passagem, assim como tantas outras, escolhi uma a esmo, mas tantas outras nos mostram que o texto é figurado. Porque se formos analisar de uma maneira muito crua, de uma maneira bastante objetiva, veremos a seguinte frase: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Ora, morrerem uma vez, vindo depois, como é possível morrer e depois? É porque essa morte, então, fez que algo sobrevivesse para haver um depois. Consequência mais lógica possível. Ou seja, é óbvio que quando se diz aqui é dado aos homens morrerem uma vez, é
a matéria. Porque para acontecer algo depois, juízo, céu, inferno, purgatório, etc., que as religiões tradicionais defendem, propugnam e trabalham, pelo menos na concepção delas, é necessário que esse morrer uma vez não seja um aniquilamento completo, absoluto e total. É necessário que esse morrer uma vez faça que algo sobreviva. Morrer uma vez, o corpo, sobrevivendo o espírito. As religiões tradicionais então irão nos dizer que elas nunca afirmaram o aniquilamento completo de tudo por ocasião da morte, que elas chamam de morte, nós chamamos de desencarne. Eis que trata-se apenas de um desligamento completo do espírito em relação ao corpo, cujo corpo então padece a desagregação molecular e o apodrecimento natural, salvo nas hipóteses de cremação. Porém, assim como as doutrinas tradicionais afirmam que algo sobrevive, todas as outras também o afirmam. Os budistas, os islamistas, o judaísmo, todas as doutrinas afirmam que morrendo o corpo, algo ocorre. Todas elas afirmam. Como em outros vídeos várias vezes já toquei nesse assunto, a doutrina espírita é a única doutrina filosófica, moral, de cunho religioso, que se debruça sobre este ponto, dentre outros, exatamente a sobrevivência da alma após a morte do corpo e qual o seu destino, o que ela efetivamente vivencia, o que ela efetivamente vê. Quando vamos analisar este tema, percebemos que a doutrina da reencarnação é ensinada pela própria igreja com outro nome, de modo que eles, sem perceberem, falando em ressurreição, é evidente que a ressurreição da carne, é óbvio que a carne renasce, mas não aquela apodrecida, não aquela que a ciência já comprovou inúmeras vezes, que havendo a desagregação molecular, a disjunção molecular, a morte do corpo, havendo o apodrecimento da matéria carnal pela morte do corpo, aquela matéria putrescível vai se incorporando à terra, vai se incorporando aos vermes que vão devorá-la. É como se fosse um verdadeiro adubo, cujos vermes transitam pela terra e vão levando aquelas moléculas que faziam parte daquele corpo humano para outros lugares, para integrarem outras estruturas, estruturas de árvores, de plantas e etc., cujo tempo decorrido, evidentemente, é considerável, é uma verdadeira transmutação. Lembrando sempre o tempo inteiro de Lavoisier, que dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Portanto, também nesse caso a matéria se transforma. Isto é, imaginar que pudesse haver uma ressurreição da carne, trazendo a vida corporal novamente aqueles corpos cuja matéria já se desagregou, já se desordenou, seria corromper as leis da natureza, seriam corromper as leis da ciência, leis que evidentemente foram criadas pelo Criador, por Deus. Cada um dará o seu nome, força divina, criação divina, Alá, Jeová, etc. Mas é a força criadora que criou leis da natureza, em cuja morte do corpo se apoia naturalmente nestas leis. Portanto, quando se diz é dado aos homens morrerem uma vez, evidentemente que aquele corpo só pode morrer uma vez. É óbvio. Naturalmente, a ressurreição da carne defendida pelas doutrinas tradicionais é nada mais que o ressurgimento na carne de outra carne, daquele mesmo espírito. Que esse termo ressurgir, renascer, é simplesmente a volta daquele espírito numa nova estrutura. Afinal de contas, se nós regressamos, é justo que regressemos
numa nova roupagem física para novas experiências e para novo aprendizado. Seria, inclusive, totalmente ilógico que nós esperássemos todo o tempo que as doutrinas tradicionais dizem que é até o término da humanidade, sendo que, havendo uma única vida como eles defendem, esta única vida não explicaria uma série de fenômenos que acontecem sobre a face da Terra, fenômenos degenerativos de enfermidades, de doenças, de calamidades, de pessoas que falecem com idade muito juvenil, que padecem de enfermidades que lhes tiram completamente o juízo, todas as doenças possíveis, a falta de um membro ao nascer, uma série de situações que, a bem da verdade, seguindo a linha das doutrinas tradicionais, confrontar-se-ia frontalmente com a ideia de um Deus justo, de um Deus piedoso, de um Deus bondoso. Não seria lógico. É por isso que a questão de morrer uma vez e depois vem o juízo é um ponto interessantíssimo de se abordar, porque quando se fala em juízo, existe uma ideia teológica que envolve todo esse compêndio, aquela questão do juízo final, que muitos visualizam como uma época bastante remota, onde Deus colocará todos frente a frente. Há no Apocalipse um trecho que diz que haverá a abertura do livro da vida, do livro das obras, onde cada um será julgado por suas obras. Um livro como se no plano espiritual, no plano da semi-materialidade, da imaterialidade divina, fosse necessário abrir um livro. Que tipo de livro seria esse? Que tipo de papel integraria esse livro? Eles não explicam. Eles abordam temas fundamentais que tocam exatamente no destino da pessoa viva após o desencarne, mas não detalham os pontos e não explicam por quê, como, quando, de que modo. Afinal, até o final dos tempos, conforme dizem eles, faremos o quê? Ficaremos sentados, parados, aguardando o quê? Durante quantos séculos ficaremos petrificados? Há uma parte, até no próprio texto bíblico, que diz: os mortos não sabem de nada, não veem nada. Seria o aniquilamento? Nós ressurgiríamos do aniquilamento no juízo final? É uma ideia respeitável da nossa parte, mas absolutamente destituída de qualquer coerência, qualquer sentido, qualquer lógica. Porém, quando percebemos a palavra juízo de uma maneira até certo ponto pueril, até certo ponto simplória, a ideia começa a se nos esclarecer na mente, porque percebemos juízo. É comum na linguagem popular, falando entre familiares, falando entre amigos, é comum dizermos com certa frequência: quando você vai tomar juízo? Você não tem juízo, e etc. Significando juízo, basicamente, como uma avaliação periódica, como um discernimento sobre os atos praticados. É aquele olhar que lançamos sobre os fatos que passaram-se diante de nós, de nossa vida, as condutas, as atitudes, tudo aquilo que fizemos, e observamos, e julgamos, e exercemos um discernimento moral. Este é o juízo. Você toma juízo quando você passa a avaliar com um discernimento mais esclarecido, com uma ótica mais iluminada, com uma feição moral mais rejuvenescida. Nesse momento, você toma juízo, como se diz na linguagem popular. Então, o juízo, o sentido do juízo, naturalmente, esse sentido popular é um pouco simplório, mas o que ocorre é que, após todo desencarne,
quando o espírito se situa já no plano espiritual, destituído da matéria carnal que o envolvia, que o circunscrevia e, digamos bem esclarecidamente, que o aprisionava, neste momento ele analisa e observa, seja sofrendo as consequências, seja por análise, seja por observação, mas ele analisa os fatos que viveu, as atitudes que teve, o quanto ele ficou estacionado e perdeu oportunidades, o quanto ele agiu corretamente e galgou patamares melhores espiritualmente. Ele passa a exercer um juízo sobre as suas atitudes. O juízo é final? É final porque termina um ciclo de uma encarnação. Mas ainda aí, chamo atenção para o fato de que a linguagem figurada do texto bíblico é uma linguagem que precisa ser ampliada em seu aspecto figurado, em seu aspecto simbólico. O final não é bem o final, o juízo não é bem o juízo que se diz. São termos que precisam ser embelezados, embelezados de metáfora, precisam ser sentidos de maneira bela, bela pela metáfora que representam, pelo simbolismo que representam. Como já falei em outro vídeo, a serpente disse a Eva: não vamos entender que uma serpente recobrou vida e falou, ela não teria sequer estrutura de mandíbula fonadora para emitir qualquer tipo de palavra. A estrutura de uma serpente não possui composição morfológica, fonética, para emitir qualquer palavra. A serpente, portanto, não falou. Os coelhos das parábolas, as formigas, as cigarras, que compõem histórias belíssimas, metáforas encantadoras, que nos instruem na infância, que nos acompanham pela adolescência e que nos trazem sapientíssimos ensinamentos na idade adulta, são metáforas, são parábolas. Não devemos entender que um coelho falou, uma serpente falou, e tampouco que o juízo é final, como se houvesse um muro divisório que definisse uma etapa final e o aniquilamento, o reino dos céus, uma vida eterna e fenômenos absolutamente irreais, destituídos de qualquer tipo de materialidade lógica. Não me refiro à materialidade física, me refiro à materialidade lógica. Portanto, quando vamos entender esse texto, vamos ler da seguinte maneira: depois que os céus passarem, os elementos se desfizerem, e a terra e as obras que nela há se queimarem. Pedro 3, capítulo 3, 10 e 12. Deus ressuscitará a humanidade e a reunirá diante de seu trono para julgar os mortos segundo as suas obras no mundo. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, 12. A questão é que quando lemos o início do que acabei de relatar, depois que os céus passarem, enxergamos uma desencarnação perfeita. Depois que os céus passarem, os elementos se desfizerem e a terra e as obras que nela há se queimarem, porque vejamos, pela ótica de um único espírito, é de fato o momento em que os céus para ele passam, os elementos para ele se desfazem e a terra e as obras para ele se queimam, porque ele abandona a indumentária carnal. A matéria para ele se desfaz. É um aniquilamento para um posterior juízo. É um juízo que ocorre, em primeiro lugar, a cada instante na encarnação. Mas é óbvio que ao término da encarnação há um ponto em que há uma reavaliação. O olhar do espírito se debruça sobre o seu passado e então começa a planejar o seu futuro, de acordo naturalmente ao seu patamar evolutivo. Alguns espíritos reencarnarão de forma compulsória, sequer conhecendo as suas realidades.
pois eis que nem todos têm a evolução necessária para compreender onde se situam. Mas o que percebemos de nítido e de claro é que juízo é na encarnação e após a encarnação. E vemos também que inúmeras experiências de quase morte, aonde a pessoa morreu, digamos, teve morte cerebral e perante o maquinário, perante a tecnologia da medicina, não havia sequer nenhum tipo de atividade cerebral. 4, 5, 6, 7 minutos depois a pessoa pôde ser reanimada e relatou uma série de percepções, uma série de visões que se assemelham entre si muito, e relatos colhidos pelo mundo inteiro, com especialistas de diversas áreas que relatam as chamadas experiências de quase morte, onde a pessoa foi reanimada e relatou visões, percepções, túneis, luzes, e frequentemente relataram que vários episódios de sua vida passaram como luz, com velocidade incrível diante de seus olhos, quase que uma avaliação rápida, intensa. Percebemos que, se perante a medicina não havia atividade nenhuma cerebral, os impulsos elétricos do cérebro estavam absolutamente estacionados, parados, sem qualquer tipo de movimento, fica cientificamente impossível de explicar qual tipo de raciocínio, qual tipo de pensamento ocorreu naquele momento com essas pessoas. Ou seja, quando começamos a analisar o texto bíblico sob uma ótica um pouco mais ampla, percebemos, quando fala em mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono e abriram-se os livros, é óbvio que trono e livro são símbolos, são metáforas. Continuamos lendo, portanto, não temais em Mateus 10, 26, portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Mas é óbvio, porque quando termina a prisão da matéria, quando o espírito se desprende a desencarnação, já não tem ele mais os véus da matéria para se ocultar. Já os seus pensamentos passam a ser criadores, suas imagens mentais passam a ser visíveis por aqueles que possuem evolução no plano espiritual para sintonizar e para perceber. É por isso que o Cristo lia os pensamentos, porque seu padrão evolutivo era tão alto, sua visão espiritual era tão alta, que ele percebia as imagens mentais, as emanações energéticas, as visualizações magnéticas que as pessoas emanavam de si. Ele lia nas imagens mentais. O próprio espírito André Luiz, nos livros que ditou a Chico Xavier, fala frequentemente das formas pensamento. Com muita frequência fala ele das formas que se criam pelo pensamento do espírito. O espírito, ao imaginar, ao visualizar, cria ele imagens, cria ele desenhos, cria ele coloridos, de densidades, de espécies, de tonalidades, de aspectos diferentes, que nós não teríamos linguagem na Terra para exprimir com absoluta exatidão. Nos faltam elementos, mas é evidente que um espírito como Cristo, da dimensão incalculável do Cristo, tinha elevação e magnetismo suficiente para ler estas imagens e para saber o que queriam aqueles espíritos e o que pensavam eles. Como diz então a sequência, tudo que as pessoas fizeram às escondidas em vida será revelado. Nesta fase ocorrerá também a segunda vinda de Jesus à terra já destruída, para também julgar a humanidade ao lado de Deus Pai. É óbvio que as figuras de linguagem precisam ser encaradas de uma maneira um pouco mais branda, porque, a bem da verdade, quando começamos a analisar pela ótica espírita,
começa a se nos fazer claro o momento em que estamos vivendo, o momento de regeneração. Fala-se muito na transição planetária nos nossos tempos, que ocupará, por certo, um outro vídeo, mas é óbvio que o momento em que estamos passando, o momento de absoluta turbulência, é o momento em que começamos a ter na Terra a encarnação de espíritos mais evoluídos, e aqueles mais atrasados começam a não reencarnar novamente na Terra. É uma transição. E esse momento de transição implica uma série de calamidades, de transformações geológicas, de transformações na estrutura geoquímica da Terra. Vemos fenômenos vulcânicos, sísmicos, vemos todo tipo de turbação na natureza, maremotos, tsunamis, uma série de complicações que se nos apresentam às vistas, e podemos entender que a nossa reencarnação constante vai ajudando a depurar a matéria da Terra, vai ajudando a depurar o nosso espírito, vai ajudando a recomposição e a melhora dos nossos espíritos e da estrutura da Terra. O juízo final, então, corresponde ao processo de regeneração da humanidade. Esses períodos de turbação são de fato necessários para que haja um aperfeiçoamento das condições naturais do próprio mundo e, por outro lado, que possamos aprimorar em aspecto intelectual e aspecto moral. Se formos analisar os últimos séculos de grandes transformações, desde a Revolução Francesa em especial, vemos transformações de grande dimensão, muito intensas. E vemos uma exacerbação do egoísmo nestes últimos momentos. Não que a Terra esteja regredindo, mas percebemos de forma chocante hoje em dia fenômenos que há 200 anos pareceriam naturais. Fenômenos de maldade, de egoísmo, de situações deletérias atingem um ápice e chocam a humanidade exatamente para que, a partir desses fenômenos, a humanidade comece a se transformar, comece a evoluir, e estes espíritos que protagonizam na Terra essas situações de maldade, de egoísmo, eles passam a não encarnar novamente aqui. Portanto, a renovação, a regeneração, a grande mudança que a humanidade atravessa nesse momento é exatamente produto destes juízos finais que vão sendo constantemente realizados. Porque vejamos, se na frase título deste vídeo é dado ao homem morrer uma vez e depois vem o juízo, se depois vem algo, é porque ele não morreu. O que morreu foi alguma coisa. Naturalmente é matéria. Ou seja, essa ideia é clara, mas essa clareza, temos que entender que a doutrina espírita nos traz essa imensa luz para que possamos enxergar com mais nitidez esses fenômenos e que possamos nos desvencilhar das doutrinas sectárias que nos incutem as mesmas ideias século após século. Cabe a grande indagação: a quem interessa manter as pessoas na ignorância e na crença de um Deus vingativo, de um Deus que deserda os seus filhos, que os condena ao degredo eterno? Mas, ainda mesmo no texto bíblico, como poderemos concatenar de maneira satisfatória a ideia de um juízo final condenando ao inferno, condenando a situações de degredo, com a expressão bíblica que diz que o Pai não quer que nenhuma das ovelhas se perca, ele quer que o justo se recupere, que o injusto se recupere, digamos assim, que o malvado se regenere. Ou seja, nenhuma das ovelhas irá se perder, nenhuma irá para o inferno, digamos assim. O inferno é a criação constante nossa, pelos pecados, pelos enganos, pelas maldades, por tudo que fazemos na Terra, encarnados. Criamos o nosso inferno porque nos
fechamos em nossas criações mentais viciosas, baseadas no engodo, no engano, nos vícios. Quando estamos presos a determinados vícios, o desencarne não extingue os vícios, porque os vícios não estão no corpo, estão no espírito. O espírito é que tem aquela prisão e continua fumando, e continua bebendo, e continua fazendo uso de drogas. Fica ele preso naquela subserviência, ligado às pessoas que têm aqueles vícios, absorvendo as substâncias emanadas daquelas pessoas com os vícios. Ficam eles presos. Este é o inferno que eles estão construindo para si, mas dos quais em algum momento eles irão ter que se desvencilhar, porque a lei caminha imperiosa, a lei divina de evolução caminha imperiosa. A lei de evolução é a lei de evolução de todos os fenômenos materiais, da ciência, de todo tipo de conhecimento, é o fenômeno da evolução. O corpo nasce e cresce, evolui, a Terra gira e seus elementos vão se recompondo, a Terra se desenvolve, a estrutura da matéria se desenvolve, a matéria, mesmo a sólida, está em movimento atômico, tudo tem movimento, tudo tem desenvolvimento, tudo evolui. Naturalmente, o nosso espírito também evolui, e mesmo aqueles que ficam presos aos seus infernos, aos seus umbrais, criações fluídicas de seus vícios e de sua bitolação mental, ainda eles terão que sofrer a evolução necessária, e se recrudescerem e se resistirem, em algum momento terão mesmo que sofrer reencarnações compulsórias, levados novamente à carne em situações de novas vivências para reexperimentar os fenômenos da vida material e do aprendizado que a vida material nos traz. Portanto, a compreensão desses fenômenos torna-se, de certa forma, tão límpida, tão clara perante a ótica da doutrina espírita, que podemos entender melhor as palavras do Cristo, podemos entender melhor a lógica e a coerência das metáforas e dos símbolos bíblicos, de grande beleza, de grande poesia, mas que é crime levá-los ao pé da letra, como se realmente aquilo tivesse sido rigorosamente conforme está escrito na letra. A letra mata, o espírito vivifica, já dizia o apóstolo Paulo de Tarso. Portanto, a doutrina espírita nos convida não a abandonarmos as práticas que nos agradam e nos fazem desenvolver uma inspiração. Há pessoas que se sentem inspiradas em ambientes de templos, sejam templos católicos, sejam templos budistas, sejam templos protestantes de todas as origens, sejam templos de que religião for. Há pessoas que se sentem inspiradas, que conseguem concentrar a atenção e orar com mais fé. Não é o templo que lhes dá fé, são elas que possuem uma facilidade intuitiva e individual de concentrarem melhor a atenção para poder realizar uma oração mais concentrada. Mas é evidente que a finalidade disto é trazer para a conduta vivida uma postura mais cristã, porque é na conduta que o cristianismo é vivido. Perdoai, fazei, é a conduta que espelha o nosso cristianismo. Não é a oração vazia, é a conduta que espelha. Não é a frequência a templos, não é o respeito às liturgias, respeito no sentido de frequência aos crismas, às liturgias, aos batismos, a toda série de fenomenologias desta ou daquela religião. O que caracteriza o nosso cristianismo é a nossa conduta, porque é nela que nos espelhamos. Porque tudo aquilo que é material irá passar. A nossa conduta, aquilo que trazemos filtrado pela consciência e materializado pela nossa consciência e pelas nossas mãos, pela nossa atividade, é o que fica conosco impregnado.
Portanto, aqueles que se sentem bem em determinadas situações, em templos, em liturgias, em missas e etc., não necessitam eles abandonar isso. O que necessitam é compreender as verdades que se ocultam por trás dos dogmas, das ideias falseadas, das ideias que visam extrair bens materiais de seus fiéis, visam extrair dinheiro, visam outras situações. É importante que tenhamos uma consciência mais límpida e que possamos compreender como as coisas funcionam e saber que fazemos, mas fazemos com a nossa consciência. A nossa consciência tem que ser o nosso foco libertador e não a nossa prisão. Não nos aprisionemos na nossa consciência. Utilizemos a nossa consciência para uma libertação. Libertação pela compreensão, libertação pelo conhecimento da verdade. E aí termino o vídeo com as palavras do nosso nobre e grandioso mestre e governador do planeta Terra, Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas, por outro lado, ao contrário senso, conhecereis a mentira e a mentira também vos aprisionará. Por isso que não aniquilamos a mentira, substituímos-la pela verdade e pela luz libertadora do verdadeiro conhecimento que a doutrina espírita nos traz com toda tranquilidade e toda limpidez de lógica e coerência. Agradeço a todos a atenção dispensada, fiquem na paz de Deus e Deus os ilumine a todos. Forte abraço, meus amigos. Muito obrigado.